começar, então. Tá? Então, eu não sei o que... Eu conversei rapidamente com o Lúcio e o objetivo era tratar em uma aula de tipo uma super mega maxi plus revisão. Vocês têm intervalo aqui, não? A gente vai dar um intervalo bem curto. 8 anos. A gente vai dar um intervalo bem curto, porque de fato é muita matéria que eu trouxe para vocês. Se você for olhar, o material ele parece um pouco desconexo. Tá todo mundo com material aí, Bernardo? Trouxe material? Porra. Mas tem como... Tu tem como olhar no celular aí? Alguém pode encaminhar pro... Você consegue acessar no material? Tenta acessar para estar com vocês aí acompanhando. Porque é importante que você olhe o material. Tá? É fundamental. E aí você pode estar achando que os artigos eles estão mal encadeados e tecnicamente não tem nenhuma razão de ser deles estarem nessa ordem. Mas eu prometo que vai ter uma razão lógica pedagógica para essa divisão. Vocês podem ver aí, eu coloquei talvez uns 80 artigos ou alguma coisa parecida nesse material. E eu dividi esse material em alguns tópicos. Por exemplo, você tem lá o tópico Considerações Iniciais, que é de noções básicas. Depois eu coloco tópicos modernos. Tudo bem? Eu posso fechar a porta aqui? Obrigado. Eu chamo essa aula de tópicos modernos, que é uma aula que engloba tudo que tem de mais atual acontecendo no país através dos artigos da Constituição. Então, o examinador, ele lê menos livro e mais jornal. Se ele lê menos livro e mais jornal, ele vai tentar tirar do jornal aquelas questões mais relevantes. Então, por exemplo, se você for olhar aqui, o ponto 1 eu falo de organização e funcionamento do legislativo. Aqui você vai entender por que a reeleição do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara foi incorreta. Você vai analisar aqui incorreta. Você vai analisar aqui por que eles não poderiam ter recesso agora no dia 18 de julho, caso uma coisa não aconteça. Esse recesso, se acontecer, vai ser um recesso, de novo, inconstitucional, violador da Constituição. A gente vai analisar aqui como é que o Senado e a Câmara não vão fazer recesso e como é que eles poderiam julgar a admissibilidade do processo contra o Temer no recesso. Como é que isso se daria? Ponto 2, contas do Presidente da República. Vocês sabem que a Dilma teve suas contas rejeitadas. A gente vai analisar aqui a participação do Tribunal de Contas da União, a gente vai analisar aqui a posição do Conselho Nacional, do Congresso Nacional, da Comissão Especial para esse fim, se a Câmara dos Deputados tem ou não uma função nisso. A gente vai analisar também uma peculiaridade sobre o controle de contas no município. A gente vai pegar os artigos da parte do município também. Terceiro ponto, Renan Calheiros. Por que eu coloquei terceiro ponto, Renan Calheiros? Eu vou te mostrar que eu quero que o Renan Calheiros se exploda, mas ao afastamento dele da presidência do Senado, da linha sucessória do presidente, foi incorreta com base nos artigos da Constituição. E aí, tudo bem, querido? O ponto 4, foro prerrogativa de função. Pode ser que esse ponto esteja desatualizado nas próximas semanas, considerando que tem uma emenda constitucional, uma proposta de emenda em tramitação para acabar com o foro. A gente vai analisar todos os foros prerrogativa de função. Eu vou passar pela Constituição inteira aqui. Ponto 5, caso Bolsonaro. De novo, eu quero que o Bolsonaro também se exploda, mas o processo está correndo contra ele quando ele xingou a Maria do Rosário, dizendo que ela não merecia ser estuprada. É um processo abusivo, que viola a garantia de imunidade material que ele tem, e a alternativa seria outra, que você vai analisar por quê. Ponto 6, Delcídio do Amaral. Você vai entender por que o Aécio não pode ser preso, e você vai ver que a prisão do Delcídio Amaral foi uma prisão também irregular. E o ponto 7 é um novo procedimento do crime de responsabilidade contra o presidente da República. Você vai analisar de que maneira se deu
o processo por crime de responsabilidade que a Dilma sofreu, com base no quê e qual dispositivo foi golpeado dentro do golpe, né? O golpe dentro do golpe do golpe. Você vai ver lá o artigo também violado. De novo, quero que a Dilma se exploda e todo mundo se exploda, mas a gente vai analisar aqui juridicamente, tecnicamente, tudo. Eu coloquei na parte final, acredito que 8 artigos. Depois da análise desse material, você vai estar pronto para resolver qualquer um desses exercícios. Eu coloquei TRE de Minas, TSE, TRE Paraná, TCE, coloquei Anvisa, enfim, peguei questões CESP, CC, para que você tenha a melhor preparação possível. Fala. Então, esse do golpe dando golpe. O fatiamento do impeachment é o golpe dando golpe. Então, lembrando, a análise constitucional ela é muito importante porque, regra geral, 70% das suas questões são sobre a letra da Constituição. E aqui eu vou trazer os artigos mais importantes do momento. E esses artigos mais importantes do momento, eles vão ser cobrados em sua literalidade. Mas só excepcionalmente eu vou dizer, olha, aqui o Supremo disse isso. E cai assim, tá? Então a gente vai partir sempre do que a Constituição diz. A gente vai fazer uma análise bem literal, a gente vai analisar o contexto que a gente está vivendo com base nesses artigos da Constituição. Vai dar tudo certo. Tudo bem? Vamos lá. Considerações iniciais. Vocês podem interromper a aula a hora que vocês quiserem, tá? Valendo. Considerações iniciais. É importante dizer o que a gente vai estudar. A gente vai estudar a Constituição. Então é fundamental um chamado conceito jurídico de Constituição. Um conceito jurídico de Constituição. A Constituição ela é a norma de maior hierarquia de todo o ordenamento jurídico. Além disso, ela é o fundamento de validade desse mesmo ordenamento jurídico. Então, a Constituição, ela é a norma de maior hierarquia de todo o ordenamento jurídico e, além disso, ela é o fundamento de validade desse mesmo ordenamento jurídico. Primeiro ponto, a Constituição, ela é uma norma jurídica. A Constituição, ela não é, a Constituição Federal, não é mero documento político. A Constituição é documento jurídico. A Constituição é composta por normas jurídicas. E essas normas jurídicas elas devem ser interpretadas de maneira a extrair delas a sua máxima efetividade. O que eu quero dizer com isso? O que está previsto na Constituição pretende ser aplicado na realidade subjacente a ela. É imprescindível que as normas constitucionais elas sejam aplicadas de maneira a se extrair da Constituição a máxima efetividade. A Constituição não é um mero documento político, a Constituição não é um mero aconselhamento ao legislador. Dentro da Constituição, nós temos normas jurídicas, é o chamado princípio da efetividade, princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Ou seja, a Constituição deve ser interpretada de maneira que se extraia dela a sua máxima efetividade. Eu já te dou a palavra. Nem sempre foi assim. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição paradigmática no que tange à efetividade das normas constitucionais. Vou te dar um exemplo. Na Constituição de 69, nós tínhamos uma Constituição completamente destituída de efetividade. Ela não era reproduzida na realidade subjacente. Era apenas uma folha de papel sem nenhuma força
normativa. Vou te dar um exemplo, e esse exemplo está no primeiro artigo que eu cito no seu material, a Constituição de 69, no seu artigo 165, que tratava na época dos direitos dos trabalhadores, dizia que seria garantido a colônia de férias e clínicas de repouso uma vez por ano a todos os trabalhadores. Eu lhe pergunto, vocês conhecem alguém que trabalhou na década de 80, que tenha se valido durante a década de 70, de 80, de uma vez por ano, clínicas de repouso ou ainda colônias de férias custeadas pelo Estado? Evidente que não. Por quê? Porque a Constituição era uma simples folha de papel. A Constituição não era reproduzida na realidade subjacente. Era um mero disfarce. Na verdade, aquela Constituição, ela garantia diversos direitos, só que aqueles direitos nunca seriam exercitados. E aí houve uma reação muito grande na maior parte dos doutrinadores, dizendo o seguinte, olha, é preciso uma Constituição para valer. Curiosamente, 2 juristas foram fundamentais nessa transição. Um que é, na verdade, atualmente o principal jurista no coração da população brasileira, que é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele é um dos responsáveis por trazer da Alemanha a ideia de efetividade, dizendo que era fundamental que a Constituição ela fosse de fato aplicada no caso concreto. O Barroso é outro, ministro supremo, que também teve uma fundamental importância na década de 80, escrevendo um artigo sob o título Por uma Constituição para Valer. Ele dizia, que me adianta eu ter uma Constituição se nada nela é para valer. Então, essa é uma mudança de paradigma e é com base nesse argumento que você deve olhar para a Constituição. A Constituição, ela tem disposições que devem ser aplicadas no caso concreto. Saulo, está difícil para eu traduzir essa abstração em prática. Vamos imaginar que você... Eu não esqueci da tua pergunta, não. Vamos ver se eu adivinho a tua pergunta nos próximos segundos. Vamos imaginar que você não tenha condições, por seus próprios meios, custear um tratamento médico indispensável à sua saúde, ou ainda, custear um medicamento indispensável à sua recuperação ou de seu familiar. O que você vai fazer? Saulo, eu vou solicitar esse medicamento no SUS. E se ele for negado? Eu fico muito chateado, Saulo. Pessoal, o direito à saúde está previsto basicamente em 2 dispositivos de uma forma muito clara. No artigo 6º e no artigo 196. O artigo 196 está no seu material e o artigo 6º dizem mais ou menos o seguinte. Primeiro, no artigo 196 é dito que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O artigo 196, ao dizer que a saúde é dever do Estado, estaria aí trazendo uma obrigação ao Estado, qual seja a obrigação, garantir o direito à saúde a toda a população. Portanto, se você não tem dinheiro para comprar um medicamento indispensável à sua saúde, o que você pode fazer? Provocar o Poder Judiciário para quê? Para obrigar a União, para obrigar o Estado, ou obrigar o município, seja separadamente. Você pode entrar só com uma demanda contra o município, ou você pode entrar com uma ação em conjunto, porque cuidar da saúde é uma competência comum de todos os entes. Você pode ingressar com uma ação contra qualquer dos 3, em conjunto ou separadamente, buscando esse tratamento médico, buscando essa medicação. Por quê? Porque hoje os direitos são para valer, ou pretendem ser para valer. Porque se a Constituição garante como um direito social à saúde, se a Constituição, no artigo 6º, diz que o direito social à saúde ele é um direito fundamental social, e se a Constituição, no artigo 196, diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o Estado deve garantir esse direito. Outro exemplo. Pense que você está procurando uma creche pública para o seu filho, mas você não encontra creche pública para o seu filho. O que você vai fazer? Você vai ficar horas na fila querendo pegar uma senha para eventualmente conseguir matricular seu filho numa creche pública? Não, você não vai fazer isso. Você vai ingressar com uma ação judicial contra o município, dizendo o quê? Olha, tem 2 dispositivos constitucionais que me garantem isso. O 7º, 25 e 208, inciso 4. Esses 2 artigos, a um só tempo, dizem o seguinte, olha, é direito de todas as crianças até 5 anos de idade, melhor dizendo, o direito à creche e pré-escola, e, portanto, educação infantil em creche e pré-escola. Se o município diz que não há vagas, não interessa, o judiciário obriga o município a arrumar uma vaga. E se mesmo assim ele não o quiser, ele é obrigado a custear uma creche pública. Vamos analisar os artigos que a gente comentou até agora? Eu falei com vocês do artigo 6º primeiro. O artigo 6º ele fala
de diversos direitos sociais, entre eles direito à educação e direito à saúde. O artigo 6º ele já foi alterado 3 vezes. O artigo 6º ele trata dos chamados direitos sociais. Aqui, pessoal, eu vou tratar daquelas questões mais bobas, como essas, mas também das questões mais complexas, tá? Porque pode cair tanto questão idiota como questão mais complexa. Idiota no sentido de baixo nível de complexidade. O artigo 6º trata dos direitos sociais e ele já foi alterado por 2 vezes. Emenda Constitucional 26 de 2000 introduziu o direito à moradia. Emenda Constitucional 64 de 2010 introduziu o direito à alimentação. E a Emenda Constitucional 90 de 2015 introduziu o direito ao transporte. Essa é uma questão possível de prova. Perguntar quando que o direito ao transporte passou a estar previsto na Constituição? A partir de 2015. A letra está ruim, né? 2015. Então você só precisou passar a morar em 2000, a se alimentar em 2010 e a se transportar em 2015. Né? A Constituição, portanto, foi alterada por 3 vezes, especificamente nesse artigo 6º, ampliando o rol de direitos sociais. Os direitos sociais, normalmente, são aqueles direitos que custam dinheiro. Por exemplo, direito à saúde não custa dinheiro? Custa. Você precisa construir escola, hospitais, você precisa contratar médicos. O direito à educação também é um direito que custa dinheiro. Você precisa contratar professores, você precisa construir escolas, comprar material didático, enfim. Dentre outros, né? O direito à moradia, minha casa, minha vida não nasce em árvore, restaurante a R$1 também não nasce em árvore, enfim, transporte também não nasce em árvore. São aqueles direitos que custam dinheiro. Então a gente analisou o artigo 6º, vamos abaixo, o artigo 7º, 25. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 25. Mas alguém está sem o material? Quem está sem o material? Você está sem, né? Mas não, você está com o material aí. Tá. Tenta pegar no celular ou acompanhar com ela, por favor. Você tem material sobrando? Um material sobrando, ótimo. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creche e pré-escola. Cuidado, tem uma questão boba. Esse também é artigo 7º. 25, que garante direito à creche e pré-escola para as crianças até 5 anos de idade, foi alterado pela Emenda Constitucional 53 de 2006. Eu acho que é isso, 53 de 2006, reduziu para 5 anos. Antes de 2006, o dispositivo falava até 6 anos de idade. Isso cai na prova? Cai. Mede conhecimento de alguém? Não. Então hoje é garantido às crianças até 5 anos de idade educação infantil. Depois é um outro tipo de educação. Entra na educação, portanto, fundamental. Então, educação infantil é garantida em creches e pré-escolas até 5 anos. Tudo bem, cara? Até 5 anos de idade. Esse artigo 7º, 25, você pode ver no seu material, ele é reproduzido de forma idêntica na parte sobre educação, lá no final da Constituição. O dever do Estado com a educação será efetivo. Tá rápido? Tá tudo bem? Por isso que é importante ter o material, porque você vai acompanhando. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 4, educação infantil em creche pré-escola, às crianças até 5 anos de idade. Esses 2 dispositivos foram alterados em 2006 com o objetivo de reduzir de 6 para 5 anos. Então, até agora, a gente analisou 2 questões bobas. Quais são as questões bobas? Que o artigo 6 trata dos direitos sociais. Os direitos sociais são aqueles que custam dinheiro. Esse artigo 6 foi alterado por 3 vezes. Em 2000, 2010 e 2015. Moradia, alimentação e transporte. E viu também que esse artigo 7º, 25, está na parte dos direitos dos trabalhadores, garante direito à creche e pré-escola, a educação infantil em creche pré-escola, a criança até 5 anos de idade. Até então era até 6 anos. Ótimo. Eu coloco uma decisão aqui para vocês, de 2016, comprovando aquilo que eu acabei de falar para vocês. O Poder Judiciário pode obrigar o município a fornecer vaga em creche a crianças de até 5 anos. A educação infantil em creche e pré-escola representa prerrogativa constitucional indisponível, ou seja, que não se pode dispor, garantida às crianças até 5 anos de idade, sendo dever do Estado.
Os municípios que têm o dever de atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil não podem se recusar a cumprir esse mandamento constitucional juridicamente vinculante, o município está vinculado a isso, que lhes foi conferido pela Constituição. Então, até agora, a gente tem duas conclusões, na verdade, a gente tem uma conclusão dentro desses dois exemplos que eu trouxe. Se a Constituição, no artigo 6º e no artigo 196, diz que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado, isso vincula o poder público. Ou seja, se é dever do Estado, o Estado deve prestar a saúde. E o judiciário pode obrigar o Estado, o município, a União a fazer isso, porque o mandamento constitucional ele é vinculante, considerando que a Constituição não é um mero aconselhamento ao legislador, não é um mero documento político, é um documento dotado de máxima efetividade, de efetividade. Suas disposições devem ser interpretadas de maneira a extrair delas a sua máxima efetividade, devem ser aplicadas no caso concreto. Em relação ao direito à saúde, ok. Em relação ao direito à educação, também ok, sabendo que agora o Estado ele pode ser obrigado, o município, a União, podem ser obrigados a garantir o direito também à saúde. Ótimo. Então, até aqui, você já entendeu que a Constituição é uma norma jurídica, que a Constituição não é um simples documento político. Tá tudo bem? Às vezes eu dou uma acelerada aí, mas se tiver alguma coisa, alguma dúvida, você pode perguntar. Eu vou acelerar porque tem muitos assuntos importantes, tá? Além disso, ela é o fundamento de validade desse mesmo ordenamento jurídico. Ótimo, você já entendeu que a Constituição é uma norma, mas você não entendeu por que ela é a norma de maior hierarquia de todo o ordenamento jurídico. A gente consegue simplificar o ordenamento jurídico da seguinte maneira. O ordenamento jurídico é composto pela Constituição Federal, por todas as leis e por todos os atos administrativos. Então, desde uma portaria, um aviso, um regulamento, até uma lei complementar, ordinária, uma medida provisória e a Constituição Federal, todas essas normas fazem parte da ordem jurídica, do ordenamento jurídico. E olha que coisa curiosa, a Constituição é a mais importante delas. A Constituição é a norma de maior hierarquia de toda a norma jurídica. É o documento mais importante. Não há nenhuma norma acima dela. Ótimo. Então você já entendeu a primeira frase. É a norma de maior hierarquia de todo o ordenamento jurídico. A segunda frase ela é uma decorrência lógica disso. Além disso, a Constituição ela é o fundamento de validade desse mesmo ordenamento jurídico. Não entendi nada. O que é fundamento de validade? A questão é a seguinte. Todas as leis, todas as normas infraconstitucionais, então vamos colocar isso no quadro. Todas as normas infraconstitucionais, para serem válidas e, portanto, constitucionais, eu acho que vai até aqui, devem ter o seu conteúdo compatível com a Constituição Federal. Então, todas as normas infraconstitucionais, para serem válidas e, portanto, constitucionais, elas devem ter o seu fundamento, devem ter o seu conteúdo, melhor dizendo, compatível com a Constituição. Então, todas as leis, todos os atos infraconstitucionais, todas as normas infraconstitucionais, o que é infraconstitucional? É abaixo da Constituição. Não tem aquela história lá abdominal infra? Você levanta a perna? Infra é abaixo. Então você precisa entender que todas as normas infraconstitucionais, para serem entendidas como constitucionais, para serem entendidas como válidas, devem ter o seu fundamento de validade na Constituição. Tudo bem, Saulo. Você está me dizendo que uma lei só vai ser válida se for compatível com o conteúdo da Constituição? Sim, o conteúdo da lei tem que ser compatível com o conteúdo da Constituição, sob pena de inconstitucionalidade. Vamos imaginar que venha uma lei dizendo que será possível a aplicação de pena de morte a delatores de presidente da República. Pena de morte, acho que é um crime bem moderno, né? Será punido com pena de morte o delator de presidente da República. Essa lei, eventualmente criada, seria uma lei inválida, seria uma lei inconstitucional, porque briga com o artigo 5º, inciso 47, que eu coloco aí, é o próximo artigo que eu coloco no seu material.
O artigo 5º 47 está na parte de direitos individuais. E lá na parte de direitos individuais tem algumas penas vedadas no Brasil. Quais são as penas que são vedadas no Brasil? A pena de morte é uma pena permitida no Brasil, tudo bem? Mas só em casos de excepcionalidade, só em casos de guerra formalmente declarada. Se a guerra se não tiver uma guerra formalmente declarada, a pena de morte ela é proibida. No caso de paz social, a pena de morte é proibida, mas a ordem jurídica admite, considerando uma situação excepcional. Então essa lei seria uma lei inválida, seria uma lei inconstitucional. O Código Penal Militar diz que a pena de morte, em caso de guerra declarada, será aplicada através de fuzilamento, principalmente no que tange crimes militares, por exemplo, deserção ou traição. Então, se a guerra for declarada, aquele coreano maluco jogar uma bomba em algum lugar e o Brasil resolver aderir, é melhor a gente ir morrer pela pátria e não desertar, porque a gente pode ser fuzilado caso a gente deserte. Ótimo. Nesse artigo 5º 47, nós temos outras penas que são vedadas também. Por exemplo, as penas de caráter perpétuo. O Brasil só admite pena máxima até 30 anos. As penas entendidas como cruéis também não são admitidas. A pena de banimento também não é permitida. O que é a pena de banimento? É uma pena de exílio compulsório. É quando o cara pratica algum ato, sei lá, lesivo à soberania nacional, coisa que o valha, e ele é banido, ele perde a nacionalidade brasileira. O cara é brasileiro, ele vira estrangeiro e diz assim, nunca mais volta para cá. Isso não é admitido no Brasil. Tudo bem? A pena de banimento. E temos ainda as penas de trabalhos forçados que também não são admitidas. Outro exemplo, vamos imaginar que o município do Rio de Janeiro edita uma lei dizendo o seguinte, será permitido o consumo e comercialização de maconha dentro do território do município do Rio de Janeiro. Pergunto, se essa lei é válida, essa lei é constitucional? Justifique. Oi? Ela vai contra o quê? Essa lei é válida? Essa lei é compatível com a Constituição? A lei do município do Rio, que admite a comercialização de drogas, que admite o uso de maconha? Por que não? Não tem nenhum dispositivo na Constituição que vede tornar a maconha lícita. Sabe por quê? O problema não é na matéria, o problema é a forma. Lembra que eu falei que é uma lei municipal? Esse é um assunto que não é da competência municipal. Esse é um assunto de competência da União. Só uma lei federal pode dispor sobre direito penal. Ué, Saulo, direito penal? Ué, não tem um crime consumir droga? Você vai estar descriminalizando o uso da maconha. Se você vai estar descriminalizando o uso da maconha, você vai estar tratando sobre direito penal. O artigo 22, inciso 1, é um artigo muito importante. Ele fala de algumas competências da União no que tange direito. Por exemplo, só a União pode legislar sobre alguns direitos. Só a União pode legislar sobre o chamado... Aqui eu posso escrever? Posso escrever aqui? Posso? Minha consultora para assuntos informáticos? Eu posso escrever aqui, não? Posso? Aqui eu posso escrever? Aqui eu posso. Vai dar tudo certo. Aqui. Aqui não, aí não, tá. Aqui. Pronto. Pessoal, o artigo 22, inciso 1, ele trata de alguns direitos que são da competência privativa da União. Pô, tá muito mal escrito. Privativa da União. A competência privativa é a competência legislativa. Compete à União legislar sobre o capacete de PM. Método mnemônico aí bem inusitado, né? De PM. Compete à União legislar sobre direito civil, sobre direito agrário, sobre direito penal, sobre direito aeronáutico, sobre direito comercial, tá tudo aí no seu material, tá? Direito espacial, seja lá o que isso for, né? Sei lá, marciano, jupiteriano, direito do trabalho, direito eleitoral, para efeito de TRE é uma questão importante, sobre competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral. Desapropriação, legislar sobre desapropriação,
é competência privativa da União. Praticar atos materiais para desapropriar um bem é competência comum. Tem também o direito processual e o direito marítimo. Muitas questões buscam o conhecimento desse capacete de PM. Capacete de PM, que seriam as competências privativas da União legislativas. Voltando ao nosso exemplo, o município pode criar uma lei sobre direito penal? Não, porque isso é competência privativa da União. Só uma lei federal pode dispor sobre isso. O município pode legislar sobre reforma trabalhista? Não, porque isso é uma matéria de competência privativa da União. O município pode legislar sobre direito, enfim, marítimo, processual? Não. A Constituição permite que a União, através de lei complementar, permita que estados e o Distrito Federal legislem sobre alguns assuntos específicos. Olha o que diz o 22, parágrafo único, que é o primeiro artigo na página 2 de vocês. Eu estou seguindo exatamente a cronologia proposta aqui. Tá? Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, uma lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre alguns assuntos que são da competência privativa da União. Tá todo mundo bem até aí? Beleza. Outro exemplo para você entender essa ideia de fundamento de validade. Você já viu que uma lei que admita a pena de morte no Brasil, seja essa lei federal, estadual, municipal, em tempo de paz, ela é inconstitucional, ela viola a Constituição, ela não pode prosperar. Você já entendeu também que uma lei municipal, uma lei estadual, regra geral, não pode tratar sobre direito que é da competência privativa da União. E você já entendeu que uma lei complementar federal pode até autorizar o Estado a legislar sobre um assunto ou outro. Vamos imaginar que venha uma lei federal admitindo a utilização excepcional e subsidiária da tortura para efeito de confissão de crimes. Vamos lá. Será possível a utilização de tortura excepcionalmente para que o Lula, Aécio, Temer e companhia digam se são ou não delinquentes. Não é permitido porque a própria Constituição, tudo bem? No artigo 5º, inciso 3, veda peremptoriamente a tortura. E não há nenhuma restrição a isso. Inciso 3, vamos lá, é vedada a tortura e qualquer tratamento desumano ou degradante. Tá todo mundo bem até aí? Tá fazendo sentido? Ótimo. Eu coloquei o artigo 5º, inciso 3, mas eu coloquei a cabeça, o caput desse artigo 5º aí. Vamos analisar rapidamente esse caput. Na época da Copa, eu sei que você está com uma pergunta ainda, tá? Eu não esqueci da tua pergunta, não. Eu já vou te dar a palavra. Tá? Qual é o seu nome, amigão? Fabrício. Eu não vou te dar a palavra já. Tá? Tudo bem? O Bernardo falou comigo na época da Copa. Esqueceu não? O Bernardo falou comigo na época da Copa que o Bernardo não estava aguentando mais os argentinos. Não estava aguentando mais os argentinos, chato pra cacete. Oi? A pergunta é rápida, talvez a gente possa também não seja. Manda ver. Efetividade. A exploração semântica da palavra seria... Exploração semântica da palavra. Conotação hermenêutica. Bacana. Fala aí. Seria um ato de eficácia e eficiência? Na verdade, o espectro da efetividade tem a ver com eficácia social, com a concretização dessa norma na realidade subjacente, no âmbito social. Seria um quarto prisma. Então é meramente focado na eficácia. Exato, uma eficácia social, de ser efetiva, de ser de fato aplicável. Essa que é a lógica da máxima efetividade. Tudo bem? Então, na época da Copa, ele estava meio revoltado com os argentinos, porque estavam tocando terror em Copacabana, não conseguia, enfim, transitar pelo Rio de Janeiro. E o Bernardo sabe decorar da Constituição, especificamente esse artigo 5º ele sabe decorado. O que ele falou para mim? Ele falou assim: Saulo, conhecedor que sou da Constituição, eu tomei uma medida desesperada. Eu falei: o que você falou? O que você fez, Bernardo? Eu decidi matar todos os argentinos que estavam na apoteose a mando do prefeito. Eles não tinham dinheiro para vir para cá, não tinham que ter vindo para cá, me mandei matar todos eles. Mentira, eu joguei uma bomba lá, Saulo. E sei a Constituição me protege, disse ele. Eu falei: Bernardo, literalmente te protege.
Olha o que diz o artigo 5º caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Ele matou algum residente? Ele só matou turista, pô. É residente no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então você pode matar, prender, porque também não tem liberdade, e propriedade você pode roubar também. Então você pode matar, prender e roubar turista, porque a Constituição, ela te protege. Sabe qual é o nome técnico disso? Cagada legislativa. Anotem o seguinte: apesar do artigo 5º caput, vamos lá, apesar do artigo 5º caput, somente garantir, tem o julgado do habeas corpus, apesar apesar do artigo 5º caput, somente garantir os direitos ali previstos, apesar do artigo 5º, tudo bem? Caput, inciso, aline, parágrafo, pessoal? Tudo bem mesmo? Em relação a artigo, inciso, aline, parágrafo, é só você pensar quando você está escrevendo uma monografia, que vocês tiveram que fazer uma monografia, enfim, na faculdade. Você, às vezes, dividia a monografia, sei lá, item 1. Aí no item 1, por uma questão de organização lógica de raciocínio, você colocou lá, item 1A. Esse aqui é o artigo, esse aqui é o inciso, tudo bem? E aí, às vezes, esse item 1A, também por uma questão de organização metodológica, enfim, você tem o item 1A, 1. Esse aqui seria a linha. Se você for analisar, a estruturação artigo, inciso, aline e parágrafo é uma questão de mera organização. Por exemplo, vê lá o inciso 47 que eu acabei de falar. Não haverá penas, 2 pontos. A linha A, de morte. A linha B, caráter perpétuo. A linha C. Tudo bem? É por uma questão de simples organização legislativa, para tornar mais palatável e fácil a interpretação da legislação. Pois bem, apesar do artigo 5º caput somente garantir os direitos ali previstos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, é pacífico o entendimento, de que também aos estrangeiros não residentes, são garantidos esses direitos. De que também aos estrangeiros não residentes são garantidos esses direitos.